Bom dia, queridos no Senhor. Seguindo em nossa leitura bíblica, chegamos hoje ao capítulo 16 de João. Como já mencionei aqui, quando comentávamos sobre os capítulos 13 e 14, estes últimos dias e instantes que antecedem a paixão e morte de Jesus são dias intensos, de grandes revelações. Revelações que Jesus vai entregando aos seus discípulos e que extrapolam a sua compreensão. Já nos capítulos 13 e 14, Jesus falava da sua partida e para onde eu vou, vocês não podem ir, dizia ele. Depois, no capítulo 14, novamente Jesus fala desse assunto. Eu vou para a casa do meu Pai, vou preparar lugar para vocês. Mas não se preocupem, nem fiquem aflitos, eu voltarei para buscar vocês. E além do mais, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Agora, no capítulo 16, novamente Jesus toca no assunto, fala-lhes das dificuldades que virão. E a razão de tudo isso acontecer é clara, verso 1 e seguinte. Eu lhes digo essas coisas para que não desanimem da fé. Sim, eu lhes digo essas coisas agora para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de mim, lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse isso antes porque eu ainda estaria com vocês mais um pouco de tempo. Ou seja, enquanto Jesus estivesse presente ao lado dos discípulos, caminhando com eles, não precisavam temer nenhuma perseguição, nenhum mal, pois ele estava ali para defendê-los. Verso 5, agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou? Em vez disso, vocês se entristecem por causa do que eu lhes disse. Verso 7, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for o conselheiro, o encorajador, referindo-se ao Espírito Santo, não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Nossa tendência bem humana é nos apropriarmos do que é bom, agradável, do que nos convém. A presença de Jesus é altamente reconfortante, ainda que desafiadora. Mas lá já se vão 3 anos de longas caminhadas e de uma convivência intensa de Jesus e seus discípulos, cheia de desafios e aprendizado, de alegria, mas também de dor e de aflição. Mas a vida segue e o ministério terreno de Jesus vai chegando ao seu final, ao ponto de sua consumação. E Jesus começa a preparar os discípulos para tempos difíceis, o tempo de sua partida. Apesar de insistirem na pergunta, mas afinal, para onde o Senhor está indo e por que a gente não pode ir junto? Os discípulos não conseguiam realmente perceber e nem perguntavam pela natureza e o significado da partida de Jesus. Jesus estava tentando falar-lhes de algo muito maior do que simplesmente comunicar que não estaria mais visivelmente presente entre eles. Olhem, dizia ele, Jesus, estou aqui tentando falar do que virá, alertá-los e prepará-los para algo maior, algo ainda mais extraordinário, e vocês, ao invés de me indagarem mais a esse respeito, ficam aí com o coração cheio de tristeza. E aí ele diz no verso 7, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o conselheiro, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus fala-lhes a respeito da continuidade do seu ministério com a vinda do Espírito Santo de Deus, amplamente prometido pelo Pai através de seus profetas. Falando de novos tempos, o profeta Ezequiel, capítulo 36, por exemplo, anuncia os planos do Senhor. Eu lhes darei um coração novo e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu Espírito, o Espírito Santo,
para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos e vontade. Através do profeta Joel, capítulo 2, o Senhor anuncia novos tempos para o seu povo e lhes promete: então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos e os seus jovens terão visões. Naqueles dias, diz o Senhor lá em Joel, derramarei meu Espírito, o Espírito Santo, até mesmo sobre seus servos e servas. Agora Jesus está tentando dizer aos seus discípulos aqui que tudo isso só será possível se Ele for. Se eu for, o conselheiro, o encorajador, o Espírito Santo de Deus virá, porque eu mesmo o enviarei a vocês. Quando Ele vier, segue Jesus no verso 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vejam que a missão de Jesus de anunciar o reino de Deus, conclamando as pessoas ao arrependimento e a crerem nele como único e suficiente Salvador e Senhor, só pode ser realizado sob a ação do poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, revelando que pecado é muito mais do que cometer algum erro, algum deslize moral que seja. A essência do pecado é a rejeição do próprio Senhor. Trata-se de uma permanente e persistente desconfiança para com o Senhor e sua obra salvífica. O mundo precisa reconhecer que está preso ao pior dos pecados, a incredulidade. E esta é a obra do Espírito Santo, convencer o mundo do seu pecado. E além disso, o mundo deverá saber, convencido pelo Espírito Santo, de que somente Cristo é justo. A nossa justiça está nele. Em Cristo somos justificados, declarados justos e aceitos pelo Pai. E por último, o mundo precisa saber também que tudo que ele venera, adora, se encanta, já está sob o juízo de Deus. Este mundo já está condenado juntamente com seu príncipe, Satanás. Tudo que ele tem a oferecer são trevas e morte. A vida nova, a vida plena, a vida eterna está em Cristo, a quem seguimos e servimos pelo poder do seu Santo Espírito. Amém.